olhos estão fixos em Ti, na beleza, na grandeza, na majestade, no esplendor que há em Ti. Salmos 23, o salmista vai dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E eu sinto o Senhor dizer sobre nós essa noite: eu sou o teu Senhor e eu não te faltarei. Boa noite, igreja, graça e paz, amém? Quero convidar você a se colocar de pé nesse momento. Queria convidar você que pode fechar os seus olhos por um instante. Eu gostaria de ler Salmo 100 com vocês. E Salmo 100 diz assim: aclame o Senhor, todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que Ele é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graça e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno e sua fidelidade permanece por todas as gerações. Ali no versículo 4 que me chama a atenção, no versículo 3 é que diz assim: Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo, o rebanho do seu pastoreio. Essa é a identidade da nossa igreja, essa é a identidade do povo de Deus. Nós somos dele. Nós somos dele. Nós somos filhos do Deus Altíssimo que fez todas as coisas. Que fez os céus e a terra, que tem poder sobre todas as coisas. O governo está nele, o domínio é ele, o amor é ele. Mesmo que nós não tenhamos ninguém à nossa volta, ao nosso redor, nós somos dele, nós pertencemos a ele. E é esse Deus que nós vamos adorar essa noite, um Deus paterno, um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus que nos sustentou até aqui. E com canções de graças, com canções de louvor, nós entoaremos o teu nome neste lugar, Senhor. Porque o Senhor, Pai, nos sustentou até aqui, Deus. O Senhor tem cumprido as suas promessas nas nossas vidas, Pai. O Senhor, Pai, tem sido um Deus provedor, um Deus misericordioso, Pai. Um Deus de graça, Senhor. Um Deus que nos sustenta, Senhor. Um Deus, Pai, que nos mantém, Senhor, de pé, Senhor. Um Deus que cuida de cada um de nós, Senhor. Ah, Deus, quem somos nós, Pai, para que o Deus de toda a terra, Senhor, nos perceba, Pai? Quem somos nós diante da Tua grandeza, Deus? Quem somos nós diante da Tua majestade, Pai? Mas o Senhor nos ama, Deus. O Senhor amou a cada um de nós, Senhor, e continuará amando, Senhor. Obrigada, Senhor, por nos chamar para o Teu reino, Deus. Obrigada por nos chamar para dentro, Senhor, do Teu pastoreio, Senhor. Obrigada, Pai, por cuidar de nós, Senhor, como um bom pastor, Deus. Nós Te adoramos, Senhor, essa noite, Deus. Nós entregamos todo o nosso louvor, Pai. Nós entregamos todo o nosso coração, Senhor. Tudo que nós temos, Senhor, e tudo que nós somos, Senhor, nós rendemos a Ti essa noite, Pai. Em nome de Jesus. Quem sou eu para que o grande Rei me receba assim? Me perdi, Ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus liberta, livre enfim. Sou
escolhido. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por
que te adoram dia e noite cantando que o Senhor é santo, santo, santo. Nós também cantaremos a ti, Jesus. Os anjos declaram: santo é o teu nome. A terra responde: santo tu és. Os anjos declaram: santo é o teu nome. A terra responde: santo tu és. Os anjos declaram: santo é o teu nome. A terra responde: santo tu és. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo tu és. Aleluia, aleluia, aleluia. A igreja declare aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo tu és. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo tu és. E os anjos declaram: santo é o teu nome. A terra responde: santo tu és. Os anjos declaram: santo é o teu nome. A terra responde: santo tu és. Oh, aleluia, os anjos declaram: santo é o teu nome. A terra responde: santo tu Aleluias. Glória a Deus. Glórias a Deus. Queridos, eu quero te convidar agora a fechar os seus olhos aí onde você está. E eu quero dizer algumas coisas nesse momento. Nós vamos ter um tempo de oração agora. E nós estamos chegando ao final de mais um ano. Mais uma jornada está chegando ao fim. Daqui a pouco começamos um novo ano. E eu queria que você, aí onde você está, com seus olhos fechados agora, diante do Senhor, porque o Senhor, Ele está nesse lugar, o Espírito Santo de Deus, Ele está se movendo nesse ambiente. E eu queria te levar, querido, a refletir como você está chegando ao final desse ano. Quais foram as experiências que você viveu ao longo desse ano? Eu tenho certeza que tem gratidão no seu coração. Eu tenho certeza que amanhã, quando você se reunir com os seus familiares, enfim, com os irmãos da igreja, eu não sei com quem você vai cear o Natal, mas você vai celebrar. Você vai celebrar porque Jesus é teu Salvador, porque Jesus é o teu Senhor.
mas eu tenho certeza que vai ser também um momento de celebração por tudo que você viveu. Eu creio que você tem gratidão no seu coração, e o Espírito Santo ele está trazendo a sua memória agora o que você viveu ao longo desse ano, e que você é grato ao Senhor, você é grata ao Senhor pelo que Ele fez. Talvez você também ao longo desse ano, você viveu situações difíceis, talvez você perdeu alguém, um ente querido, alguém muito especial para você. Talvez exista alguém na sua família que você orou ao longo do ano todo e essa pessoa ainda não entregou a vida dela a Jesus. Sabe, se nós falarmos aqui, vão surgir vários motivos de gratidão e motivos de clamor e continuar clamando ao Senhor. Sabe, talvez as tuas orações no novo ano, elas precisam ser ainda mais intensificadas. Sabe, talvez aquela pessoa que ainda não se rendeu aos pés de Jesus, talvez é necessário que eu e você oremos mais ainda. É necessário que nós busquemos mais ao Senhor em oração por essa vida. E esse é o momento, querido, de nós orarmos ao Senhor. E o Espírito Santo, Ele está aí falando no seu coração. Ele está trazendo à sua memória, talvez, projetos que você estabeleceu no início desse ano, e projetos que se concretizaram ao longo do ano. Mas talvez houveram projetos que não se concretizaram. Então esse é o momento de você e Deus. Deus, Ele está nesse lugar. O Espírito Santo de Deus, Ele está se movendo nesse ambiente. Existem aqui intercessores que estão orando por você. Mas esse é um momento de você colocar diante do Senhor a tua vida. Tudo aquilo que você viveu ao longo desse ano, tudo aquilo que você viveu de alegria, tudo aquilo que você viveu talvez de frustrações, de peso, o Senhor, Ele está aqui, Ele está ouvindo a sua oração. Ele quer ouvir a sua oração. Ele quer ouvir aquilo que está dentro do teu coração. A tua gratidão, o teu clamor, o teu anseio por mais da vida dEle na tua vida. O Espírito Santo de Deus, Ele está se movendo neste lugar e Ele sabe exatamente o que se passa no seu coração. Ele sabe das portas que foram abertas nesse ano. Talvez ao longo do ano você clamou ao Senhor por portas abertas e essas portas se abriram. Esse é o motivo de gratidão ao Senhor. A tua família é uma família que tem se posicionado ainda mais diante do Senhor e você é muito grato por isso. Ou talvez existam pessoas dentro da sua casa ainda que não se renderam a Jesus. E nessa hora é o momento de você clamar ao Senhor por elas também. Clame pelo seu esposo, clame pela sua esposa, pelo seu filho, pela sua filha. Clame para que a revelação do Espírito de Deus alcance essas vidas. São pessoas queridas para você. São pessoas que você ama. E Deus ama muito mais. E Ele quer alcançar essas vidas. Sabe, talvez amanhã, um dia tão precioso, tão gostoso de estar junto com pessoas queridas, talvez você não vai poder estar com alguém que você gostaria de estar. Talvez teu pai ou a tua mãe que não estão perto de você, estão em outra cidade, estão em outro país. Talvez um irmão que mora longe. Ore por essa pessoa. Ore para que ela viva um tempo precioso onde ela vai estar. Para que ela celebre lá onde ela vai estar. E que ela encontre lá também pessoas com quem ela possa celebrar esse momento. Lembre dessa vida. Lembre dessa pessoa querida para você. Lembre desse teu irmão, desse teu pai, da tua mãe. Talvez você não vai estar com alguém querido porque essa pessoa já se foi.
E eu quero dizer para você que o Espírito Santo de Deus, ele está nesse lugar e ele é o teu consolador. Você não pode mais orar por alguém que já se foi, mas você pode orar para que o Espírito de Deus traga conforto e consolo ao seu coração, para que essa data especial de amanhã, a falta dessa pessoa seja suprida pela presença e pelo conforto do Espírito Santo de Deus. Esse é um momento precioso, onde o Senhor, ele está ouvindo a tua oração, aonde o Senhor, ele está atento a cada palavra que sai dos seus lábios. A igreja de Jesus, ela se move dessa forma. A igreja de Jesus, ela depende dele. E quando a igreja de Jesus, ela abre a sua boca para clamar a ele, para buscar a ele, ele está atento ao clamor da sua igreja. Tudo aquilo que passou na sua vida, talvez você viveu frustrações, talvez você viveu batalhas. Tudo isso agora é passado. Mas você também viveu coisas boas neste ano. E você pode glorificar a Jesus por isso. Você pode adorar a Ele, você pode também agradecer a Ele pelas coisas que talvez não foram tão boas. Porque a palavra de Deus, ela nos diz que nós precisamos dar graças a Ele em todas as coisas. Em tudo dai graças. Existem coisas que aos olhos humanos nós não entendemos, mas o Senhor, Ele está no controle de todas as coisas. O importante é como nós encaramos essas coisas. Vai falando com Ele. Vai abrindo o seu coração a Ele. Vai derramando o seu coração na presença dEle. Ele está ouvindo a sua voz. Ele ouve o seu clamor. Pede a Ele para visitar aquela pessoa amada por você. Talvez o seu esposo, talvez a sua esposa, que ainda não entregou a vida a Jesus. Pede ao Espírito que vá visitar eles agora. Talvez um filho que está longe, afastado dos caminhos do Senhor. A tua oração, a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. O Espírito Santo, ele pode ir agora, nesse momento, visitar essa pessoa. Talvez alguém que você queria que estivesse junto com você aqui nessa hora, ela não está aqui por algum outro motivo. Clame ao Senhor para que o Senhor a visite lá agora, onde ela está. Talvez o seu pai, o seu esposo, enfim, o seu irmão. Ore, meu querido, clame ao Senhor. Sim, Jesus. Nós cremos, Pai, no Teu poder. Nós cremos que o Senhor ouve realmente as nossas orações. Que os Teus ouvidos, Pai, eles estão abertos para ouvir o nosso clamor. Por isso, Senhor, nós como igreja, como povo de Deus reunido neste lugar, nessa casa, nós clamamos ao Senhor, Pai. Em primeiro lugar, Senhor, nós rendemos a Ti toda a gratidão do nosso coração. Como igreja, juntos, em unidade, numa só voz, nós agradecemos ao Senhor. Nós damos graças ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor nos permitiu viver até aqui. Damos graças ao Senhor pelas lutas, damos graças ao Senhor por aquelas coisas que talvez não aconteceram como nós desejávamos. Damos graças ao Senhor pelas conquistas, damos graças ao Senhor pelas portas abertas, mas também pelas portas que foram fechadas.
Damos graças ao Senhor, porque o Senhor nos conduziu em paz, em alegria, com saúde até o dia de hoje. Damos graças ao Senhor, porque todos os dias em que nós levantamos ao longo deste ano, as misericórdias do Senhor, elas se renovaram sobre cada um de nós. Damos graças ao Senhor pelas vidas que nós alcançamos pela Tua palavra e elas se renderam aos pés de Jesus Cristo. Senhor, nós Te damos graças pela salvação que cada um de nós aqui recebemos de Ti, e porque nós conseguimos e fomos levados a andar e caminhar mais um ano debaixo dessa salvação, dessa graça imerecida. Muito obrigado, Jesus. Obrigado por cada vida que está aqui nessa noite. Pai, eu quero orar e abençoar, ó Deus, a vida de cada um dos meus irmãos. Deus, em nome de Jesus, o Senhor conhece o profundo do ser de cada um. O Senhor sabe das necessidades. O Senhor sabe das aflições, das lutas, dos desejos. E eu quero te clamar, vem com a tua visitação, Pai, sobre cada assunto que cada um aqui colocou diante do Senhor. Vem com a tua visitação, Espírito Santo, sobre a vida que cada um aqui colocou diante do teu altar, meu Pai. Espírito Santo, manifesta o teu poder, manifesta a tua glória, quebrando todas as correntes, destruindo, meu Pai, todas as fortalezas. E que essas vidas amadas por cada um desses meus irmãos, aqueles que não te conhecem, venham a te conhecer, se render aos teus pés. Aqueles que estão distantes e que muitas vezes os nossos irmãos aqui sentem saudade, Pai, vem trazer o conforto, vem suprir, meu Deus, a necessidade do coração de cada um aqui, meu Pai. Nós oramos por isso, Senhor. Nós oramos por isso, crendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. E tudo aquilo que nós vivemos ao longo desse ano, vivemos pela permissão e pela graça do Senhor. E nós, ó Deus, rendemos a Ti, Pai, honras e glórias, louvor e adoração e gratidão dos nossos corações. Aquilo que não foi alcançado, o Senhor sabe de todas as coisas. Senhor, se o Senhor tem propósito para que isso seja alcançado, Senhor, levanta então a Tua igreja com mais intensidade, com mais clamor, com mais fé, com mais devoção e entrega, para que no próximo ano possamos ir um pouco mais profundo, em clamor, em oração, em busca pelo cuidado e pela provisão do Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Obrigado, Senhor, porque temos uma família espiritual aqui neste lugar. Mesmo aqueles, Pai, que estão com seus familiares de sangue distantes, aqui eles têm uma família espiritual. Aqui eles têm uma família que pode acolher, abraçar e cuidar. Nós não estamos desamparados. Nós somos guardados pelo Senhor e somos acolhidos pela igreja de Jesus Cristo uns aos outros, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Pai. Santo tu és, os anjos declaram.
posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Somos tão gratos, Senhor, pelo teu amor, Deus. Um amor que nos constrange, Senhor. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante e ousado amor de Deus. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim
aplaudir ao dono desse amor, em adoração a Ele, em honra ao nome dEle. Esse Deus que te amou, que me amou com amor eterno, de uma maneira inexplicável e tão especial. Sabe que à medida que a gente estava adorando a Jesus nesse tempo de louvor aqui, a primeira canção que nós cantamos, ela chamou a minha atenção, ela saltou ao meu coração. Quando nós declaramos aqui nesses louvores, eu sou quem Deus diz que eu sou. Isso me fez lembrar de uma experiência de um homem de Deus que foi Gideão, que era um cara de um caráter assim extremamente medroso, fujão, um cara de esconder-se de tudo. E uma vez Deus manda um anjo falar com Gideão, e a maneira como o anjo de Deus fala com Gideão é: salve valente varão. Ou em outras Bíblias diz: salve varão valoroso. E isso assustou Gideão, porque salve varão valoroso é dizer que ele era um guerreiro corajoso, valente. E ele não se via assim. E isso chamou a atenção dele. A maneira como Deus via ele era totalmente diferente como ele se via, como o mundo via ele. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos aqui num ambiente onde o que determina tudo sobre as nossas vidas é o que sai da boca de Deus, é a palavra que sai da boca de Deus. E eu gostaria de estimular você nesse momento a se dirigir para a pessoa que está aí do seu lado. Você vai abençoar essa pessoa nesse momento, olhando bem nos olhos dela e dizer: em nome de Jesus, eu quero dizer para você, você é um valente do Senhor, você é uma valente do Senhor, você é uma bênção nas mãos de Deus. Você pode dizer isso para essa pessoa? Diga a palavra de Deus a respeito dessa pessoa, em nome de Jesus. E nós gerarmos esse ambiente aqui. Não há lugar para nenhuma palavra de morte aqui nesse lugar, uma palavra que gere condenação, destruição. Não há espaço nesse ambiente para qualquer palavra que venha destruir, desfigurar a identidade de qualquer pessoa aqui em Cristo Jesus. Apenas a palavra que sai da boca de Deus. Talvez você nem conheça tanto essa pessoa, mas você entende que não tem nada a ver com você. É o que Deus diz a respeito dessa pessoa, e você está sendo só boca de Deus nesse momento. Amém? Nós somos o que Deus diz que nós somos. Você pode dizer isso comigo? Eu sou o que Deus diz que eu sou. Aleluia. Você pode aplaudir a Jesus mais uma vez? Glória a Deus, glória a Deus. Eu gostaria de fazer uma oração mais nesse culto pelos dízimos e as ofertas, e os irmãos e as irmãs que têm feito sua dedicação. Quem fez a sua dedicação aqui ao longo do nosso culto, e nós não temos momento no nosso culto para fazer isso, nós só oramos agradecendo e abençoando. Então você tem liberdade para fazer isso quando você sentir no seu coração, tá bem? Ou se você fez isso durante a semana, eu quero orar também da mesma forma, tá bom? Pai querido, Pai santo, nós te adoramos, ó Pai, porque tudo que somos, ó Pai, a nossa identidade, o propósito, o destino das nossas vidas está selado nos céus pela palavra que sai da tua boca. Pai santo, é nisso que nós confiamos e é por isso que nós vivemos. E é exatamente segundo a palavra que sai da tua boca é que nós queremos honrar ao Senhor com os bens, com as riquezas que o Senhor tem nos dado também, ó Pai. E eu quero te agradecer tanto, meu Deus, pelas vidas destes irmãos fiéis, obedientes, que têm devolvido seus dízimos para honrar o Senhor nas suas vidas financeiras e para honrar também o ministério da sua igreja, a qual fazem parte, Pai. Deus, eu quero te agradecer tanto por estes irmãos e irmãs generosos, liberais, amorosos, ó Pai, que têm semeado ofertas para abençoar a obra missionária, ó Deus, na nossa nação, para abençoar, ó Deus, as famílias necessitadas através da rede do amor. Pai santo, nós te agradecemos por tudo isso. E ó Pai, declaramos, estes recursos não são nossos, eles são do Senhor e nós os entregamos a Ti.
que eles cumpram o propósito, a finalidade pelo qual o Senhor tocou o nosso coração para fazer essa dedicação. Que eles cheguem lá, ó Pai, vidas abençoadas, vidas transformadas, vidas salvas, ó Deus, pessoas crescendo em Cristo. Essa é a nossa oração, no nome de Cristo. Amém, amém. Pode sentar, fique à vontade. Dias de festa, né? Final de semana de Natal e semana que vem, Ano Novo. E isso traz uma alegria muito grande. Obrigado, querido. Isso traz para nós uma alegria muito grande, como nós fomos ministrados aqui agora há pouco, nesse tempo de oração com o nosso pastor Gentil, que nós podemos e devemos, é um exercício muito saudável diante do Senhor, nós contarmos os dias, reconhecendo diante do Senhor os feitos dele, a gente agradecer, mas a gente também declarando ao Senhor, Pai, nós sabemos que ainda tem coisas que o Senhor vai fazer, e nós confiamos nisso também, né? E eu gostaria de compartilhar com você algo que é muito, uma palavra que ela está a semana inteira dando voltas no meu coração, e eu conversando com Deus a respeito disso. Essa não é uma palavra antiga, essa é uma palavra desses dias, para esses dias. E eu gostaria de compartilhar isso baseado numa experiência que Jesus viveu no Evangelho de Marcos, capítulo 6. Os primeiros versículos do 1 ao 6. Essa palavra, o que eu tenho como tema dessa palavra é que é uma honra ser um cristão. É uma honra ser um cristão. Quando nós olhamos para a nossa vida diária e percebermos tanto as vitórias, as alegrias, quanto as provas, as tentações, as perseguições, nós percebemos que no meio de tudo isso, e apesar de tudo isso, é uma honra ser cristão. Amém? Eu gostaria que você acompanhasse. A palavra de Deus diz assim: tendo saído dali, Jesus foi para a sua terra. E quando diz aqui foi para a sua terra, está falando a cidade onde ele foi criado na época de menino, Nazaré, tá bem? E os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo: de onde lhe vem tudo isso? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, o filho de Maria, e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Aqui é uma das afirmações que a Bíblia diz: Jesus teve 4 irmãos homens, né? Ele era o mais velho. As suas irmãs não vivem aqui entre nós? E escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: nenhum profeta é desprezado, a não ser na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pode fazer ali nenhum milagre, a não ser curar uns poucos doentes, impondo-lhes as mãos. E admirava-se da incredulidade deles. Jesus percorria as aldeias vizinhas ensinando. Amém, queridos? Gente, falar uma coisa para vocês que eu entendo ser muito importante para a gente observar o contexto disso daqui e o que eu quero compartilhar. Todo cristão, ele é chamado para profetizar as palavras de Deus. Eu estou dizendo isso por causa de uma declaração muito importante que Jesus liberou aqui, que foi quando ele disse: nenhum profeta tem honra, a não ser na sua própria terra. Ou como diz nesse texto aqui, a maneira como esse texto coloca aqui, nenhum profeta é desprezado, a não ser na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Ele está falando de profeta aqui. Mas quando nós entendemos a mensagem geral da palavra de Deus, nós percebemos que todo cristão, ele tem esse chamado para profetizar as palavras de Deus, para ser boca de Deus para todas as pessoas. A primeira carta aos Coríntios, capítulo 14,
vai dizer, o apóstolo Paulo pelo Espírito Santo: eu quero que vocês todos falem em línguas, mas muito mais que profetizem. Ele disse isso para todos os irmãos da igreja, que todos sejam profetas e profetizem. 1 de Pedro, capítulo 2, o Espírito Santo vai usar o apóstolo Pedro para dizer: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, que foram chamados para anunciar as palavras de Deus, daquele que chamou vocês das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, eu entendo, queridos, que essa palavra de Jesus, quando ele se dirige a profetas, ela pode se encaixar na vida de todo cristão que segue a Jesus fielmente. Nós estamos vivendo dias de festa. Muitas pessoas estão se reunindo. São pessoas que muitas vezes até no meio das próprias famílias há diferentes crenças dentro das mesmas famílias. Muitas vezes grupos de pessoas que se conhecem e se reúnem, mas que são diferentes estilos de vida. Às vezes é a mesma família reunida, mas cada lar ali tem hábitos diferentes, tem rotinas diferentes, tem prioridades na agenda diferentes. E quando acontece esse encontro, nestes períodos de festas, é comum surgirem conversas, é comum se levantarem às vezes comentários, uns a respeito dos outros, mas também sobre coisas de fora. É comum surgirem até brincadeiras, piadas sobre todo tipo de assunto. Às vezes, até mesmo sobre o Evangelho. Pessoas que fazem comentários e piadas a respeito do Evangelho. Jesus, queridos, o nosso Salvador, o Senhor das nossas vidas, Ele passou por isso também. Esses momentos onde às vezes nós somos alvo de comentários, às vezes agressivos, ferinos, quando nós às vezes somos alvo até de piadas. Jesus, Ele entende perfeitamente essa realidade porque Ele passou por isso também. E o que Deus espera de nós? Qual é a postura que Deus espera de nós em situações assim? E é por isso que eu acredito que nós temos algumas coisas para aprender, que a gente pode aprender nesta experiência que Jesus viveu aqui, com o exemplo da atitude dele. Essa história bíblica que Jesus viveu aqui, ela conta que Jesus, ele foi realizar o ministério dele agora na cidade onde ele passou o final da infância dele, a adolescência dele, o começo da juventude, da vida adulta dele, a cidade de Nazaré. E é interessante, ali foi onde ele foi criado. Então, ele tinha amigos de criação, ele era conhecido. Nazaré era uma cidade muito pequenininha, era aquele tipo de cidade onde o que acontece com um, todo mundo fica sabendo. Então, Jesus era muito conhecido em Nazaré. Mas a recepção que Jesus teve foi totalmente estranha. Jesus foi para lá para realizar a obra de Deus, para fazer o que ele fazia em todo lugar que ele passava. Ele ensinava, ele pregava a mensagem do Evangelho do Reino de Deus, de mudança de vida. Ele curava os doentes, ele libertava as pessoas oprimidas por demônios. Ele realizava sinais do poder de Deus, milagres ele operava. Tudo isso era comum no ministério dele. Mas ao invés de as pessoas tratarem Jesus como um mestre que veio até a sua cidade de criação para realizar as obras de Deus, eles trataram Jesus como o Jesusinho. Recentemente eu tive uma experiência, meu pai foi convidado para pregar numa igreja que nós já congregamos e na minha adolescência, lá na cidade de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Eu fui para Ribeirão Preto com 8 anos e eu fiquei lá até os 15 anos.
Então foi mais ou menos essa época, assim, ou uma parte dessa época que Jesus viveu em Nazaré também. E sabe uma coisa interessante? Os meus pais me convidaram para ir junto com ele, para fazer companhia, para apoiá-los, para ajudar a dirigir também e tudo mais. E eu achei importante honrar eles, estar com eles naquele momento. E hoje, eu sou homem de família. Durante grande parte da minha vida, eu fui ovelha do meu pai. Hoje eu sou pastor, assim como ele. Enfim. Mas quando eu cheguei lá em Ribeirão Preto, sabe como é que as pessoas que me conheciam me chamavam, que elas se dirigiam a mim? Andrezinho, como você cresceu? 1,83 m, quase 100 quilos, pastor, família, mas para eles, eu ainda era o Andrezinho. O Andrezinho de 8, 9, 10 anos, 11 anos. A imagem que eles tinham de mim ainda era a fotografia daquela época lá atrás. As conversas que a gente tinha eram as conversas. Você se lembra quando você entrou no batistério da igreja, aquelas igrejas que tem o lugar de batizar aqui atrás, né? Enfim, lá é assim. Você se lembra quando você entrou no batistério sem pedir autorização e deixou todo mundo louco? Porque você se lembra que vocês corriam por debaixo dos bancos da igreja? Você se lembra que vocês fizeram isso, que vocês fizeram aquilo? Eram essas as conversas. Porque a imagem que eles tinham a respeito de mim era daquela época e era difícil para eles enxergar quantas coisas eu aprendi, o quanto eu cresci, o quanto eu fui transformado, que a vida com Cristo que eu tinha naquela época, o Jesus é o mesmo, mas eu tenho outro nível de maturidade espiritual hoje. Eu não estou dizendo que eles me trataram de uma maneira negativa, e honestamente falando, eu nem acredito que Jesus foi maltratado lá em Nazaré. Ele foi tratado de maneira estranha. Sabe por quê? Porque o povo de Nazaré não reconhecia que aquele Jesusinho, por minha conta, tá, gente? Não está na Bíblia isso, eu estou colocando com as minhas palavras, tá? Que aquele Jesusinho da época deles não era o Jesus que desceu as águas do Rio Jordão com João Batista, e naquele momento veio dos céus o Espírito Santo em forma como que de pomba, e uma voz dos céus dizendo sobre Jesus: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Eles não reconheciam esse Jesus. Eles não reconheciam o Jesus que operava milagres, o Jesus que ressuscitava mortos. Eles não conseguiam enxergar que aquele Jesus era o Jesus que tinha palavras de vida eterna, que era o Jesus que restaurava famílias inteiras. A foto que eles tinham na cabeça era muito mais forte. Por causa disso, a recepção foi estranha. Ele não era mais aquele mesmo Jesus, mas eles trataram Jesus como aquele Jesus, aquele menino do passado, aquele piazinho que todo mundo conhecia, o filho do carpinteiro, o filho mais velho do carpinteiro, José, que também era carpinteiro, filho de Maria, que todo mundo conhecia seus irmãos, as suas irmãs. As histórias que Jesus viveu em Nazaré, as cenas engraçadas do passado de Jesus, era isso que estava forte na mente do povo. O crescimento de Jesus, as coisas que Jesus aprendeu, era isso que eles guardaram a respeito de Jesus. Sabe qual que é o nome disso, queridos? O nome disso é dissimulação. Não sei se você já ouviu essa palavra, dissimulação. E vou falar para você que a dissimulação é uma estratégia diabólica, muito comum essa estratégia. Dissimulação é quando a pessoa que está conversando com outra pessoa, a pessoa que está interagindo com outra pessoa, às vezes tratando sobre um determinado assunto, e ela muda o foco da conversa, colocando no lugar um outro assunto nada a ver, um assunto aleatório. E ela faz isso
para tentar fugir daquele assunto sério que estava sendo tratado. Isso é dissimulação. Ela faz isso, a dissimulação, ela é um comportamento da pessoa que não quer encarar as coisas sérias da vida. Dissimulação é um comportamento daquela pessoa que não quer ouvir as coisas que ela precisa ouvir. Dissimulação é o comportamento comum da pessoa que não quer mudar de atitude como precisaria mudar. E por isso eu digo que a dissimulação é uma atitude diabólica e que é muito comum. Eu já vi, esses dias, por exemplo, eu estava conversando com um amigo da nossa igreja e a gente estava falando sobre as experiências de a gente compartilhar de Jesus com as pessoas e convidar as pessoas para participar da célula com a gente, ou levar a pessoa para ter um encontro com Deus, enfim. E que às vezes a gente ouve certas justificativas ou certas razões para não querer, para não ir, para não fazer, para não viver, que a gente fica com um sentimento muito forte de que aquilo não é um motivo real, é uma dissimulação. É uma forma de tentar mudar o foco, para não ouvir, para não encarar, para não viver. E nós precisamos despertar para isso. Foi isso que o povo de Nazaré fez com Jesus. Eles não quiseram reconhecer esse Jesus mestre, Senhor, Salvador. Eles queriam tratar Jesus como o Jesusinho de Nazaré, o menino de Nazaré, como uma maneira de tentar fugir do que Jesus tinha ido realizar ali. Sabe, queridos, eu estou falando dessas coisas porque no meu espírito eu percebo que no meio dessas palavras a gente pode encontrar duas chaves espirituais muito importantes que alimentam no nosso coração, na nossa identidade, a importância e a honra de ser cristão. A primeira chave espiritual eu quero compartilhar com vocês. Ela é a seguinte: pode haver uma visão espiritual e uma visão natural dentro do mesmo assunto. Vou falar de novo para você guardar essa primeira chave espiritual. É possível, dentro de um mesmo assunto, haver uma visão espiritual a respeito daquilo e uma visão natural ou racional a respeito daquilo. Qual foi a dificuldade do povo com Jesus em Nazaré? Resposta: eles não conseguiram enxergar em Jesus nada além do natural. Verdade ou não é? Faz sentido isso para você? Eles não conseguiam enxergar na pessoa de Jesus nada além do natural, daquele menino com quem eles conviveram, o piazinho criado na cidade. Foi esse o motivo daquela afirmação de Jesus: um profeta não tem honra na sua própria terra. Foi por isso que ele falou, porque as pessoas não tratavam ele como este homem de Deus, mas como aquele molequinho que eles conheciam. Mas, queridos, é muito importante o que a palavra de Deus diz. 1 Coríntios capítulo 2, o verso 15 vai dizer assim: porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. O que esse versículo está dizendo, queridos? Ele está dizendo o seguinte: que para ter o entendimento, para ter o discernimento, a visão sobre as coisas espirituais, precisa ser uma pessoa espiritual. Ninguém consegue olhar, entender as coisas espirituais se ela não for uma pessoa espiritual. E como é que nós podemos nos tornar pessoas espirituais? Nascendo de novo. Nascer de novo. Nascer pela fé, nascer da água e do Espírito. É isso que o Senhor espera de nós. Somente pessoas que nasceram de novo da água e do Espírito, que têm o Espírito Santo de Deus nas suas vidas,
elas podem entender as coisas espirituais, porque o contrário não é possível. Uma pessoa que não nasceu de novo, uma pessoa que vive somente baseada naquilo que vê, uma pessoa que vive somente baseada naquilo que ela pode pegar ou calcular, ela jamais conseguirá entender as coisas do mundo espiritual. Não adianta falar das coisas espirituais com quem não é espiritual, das coisas do mundo espiritual, porque ela não poderá entender, porque ela não nasceu de novo. É por isso que Jesus diz em João 3 a Nicodemos: necessário é nascer de novo. Nós precisamos avaliar, queridos, se a nossa visão das coisas ela tem sido guiada pelo Espírito ou pela carne, pelos fatores naturais à nossa volta. Se você estivesse no barco junto com os discípulos naquela experiência de Pedro, quando os discípulos estavam achando que iam morrer na tempestade no meio do mar da Galileia, e Jesus vem andando sobre as águas, e aí Pedro vira para Jesus e fala: mestre, ordena que eu vá encontrar contigo. E Jesus vira e fala para Pedro: venha, Pedro. E Pedro estranhou por ter sido tão simples a palavra de Jesus, mas ele foi. Ele botou o pé para fora do barco e começou a andar sobre as águas, a ir na direção de Jesus. Mas a palavra de Deus diz que Pedro, um pouco depois, quando estava próximo de Jesus, começou a afundar. E por que Pedro começou a afundar? Você sabe essa história? Porque num determinado momento, no meio daquela tempestade, começou a bater rajadas de vento muito forte. E até aquele momento, Pedro tinha conseguido andar sobre as águas. Uau! Pedro tinha conseguido andar sobre as águas porque os olhos dele estavam mirados somente em Jesus. No momento em que ele prestou mais atenção nos ventos do que em Jesus, no momento em que ele começou a olhar mais para o mar agitado em torno dele do que na pessoa de Jesus, ele começou a afundar. Queridos, o que afeta mais você? O que influencia mais você? Querido, querida, você está entendendo por que nós cantamos neste culto que a nossa vida é guiada pela palavra que sai da boca de Deus, e nós geramos aqui um liberar profético, uns sobre as vidas dos outros, de declarar uns sobre os outros a palavra de Deus? E que nós, como igreja, a gente precisa fazer isso constantemente uns nas vidas dos outros, para que seja a palavra de Deus que influencia as nossas vidas, que a gente presta atenção de verdade, que governa o nosso viver de verdade, e não as coisas que acontecem à nossa volta. Foi isso que fez o povo de Nazaré naufragar. Jesus tinha convidado toda a família dele para segui-lo, mas a maioria da família dele, tirando a mãe, a maioria da família dele só veio a seguir a Jesus de verdade depois que Jesus tinha morrido e ressuscitado. Quantas oportunidades eles perderam com isso? Nós não devemos ser influenciados pelas coisas naturais. Se nós nascermos de novo, o que deve guiar as nossas vidas é o Espírito Santo de Deus que fez os céus e a terra. Amém? Isso faz sentido para você, meu irmão, minha irmã? Amém? Eu quero falar então a segunda chave espiritual. A Bíblia conta nessa passagem aqui que Jesus, ele não pôde... Olha que triste isso. Presta atenção, isso é sério, tá? A Bíblia fala que Jesus não pôde fazer nenhum milagre em Nazaré. Pergunta: Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Tem alguma coisa que Jesus não consegue fazer, gente? Resposta: sim. O que é que Jesus não consegue fazer? Aquilo que a gente não crer. O que limita o agir de Jesus não é a capacidade dele. O poder de Jesus é ilimitado. Jesus mesmo, ele fala, ele uma vez declarou
tudo é possível ao que crê. Mas a única coisa que limita o agir de Jesus na vida de uma pessoa é quando uma pessoa não crê que Ele pode fazer. Recentemente eu estava conversando com a Moni lá em casa e a gente estava falando sobre essa questão de fé. E que existem diferentes tipos de fé, gente. Em termos práticos, tá? Não em termos de conceito. Existem diferentes tipos de fé. Uma é aquela fé fria, aquela fé distante. Como às vezes, por exemplo, a gente pergunta para muitas pessoas: você crê em Jesus Cristo? Aí a maioria vai levantar: sim, eu creio. Agora, se a gente chegar e perguntar de uma maneira bem específica: você crê que Jesus Cristo pagou na cruz pelos seus pecados e você é salvo porque Jesus morreu por você? Aí nem todo mundo vai levantar a mão de maneira tão espontânea assim. Várias vezes irmãos já vieram conversar comigo falando: pastor, eu creio em Jesus, mas eu não tenho certeza. Se hoje a minha vida terminar, eu não tenho certeza se eu sou salvo, pastor. Esse é o problema da fé de muitas pessoas. Crer em Jesus lá. Você crê em Jesus? Creio em Jesus. Mas você crê em Jesus aqui? Você crê que você é salvo? Ah, não sei. Hoje eu dei uma pisada de bola, eu tenho dúvida se eu sou salvo. Esse é o problema. Esse foi o problema do povo em Nazaré. Esse é o problema de muitos de nós no nosso dia a dia, queridos. Essa fé distante, essa fé fria, essa fé que não move nada nas nossas vidas na direção de Jesus Cristo. Isso precisa gerar temor no nosso coração. Jesus, quando chegou de volta em Nazaré, porque ele já não morava mais em Nazaré, ele morava em Cafarnaum. Eu costumo brincar às vezes falando: Jesus tinha um apartamento de 1 quarto na cidade de Cafarnaum, um apartamento de 35 metros, pequenininho na cidade de Cafarnaum. E ele foi visitar a cidade da criação dele de volta. E quando ele chega aqui em Nazaré, a atmosfera que ele percebe era uma atmosfera de incredulidade. E aí o povo de Nazaré podia chegar: não é bem assim. Nós não somos incrédulos. Nós só somos pessoas mais racionais. Racionalismo, querido, é uma vertente da incredulidade. Se a tua razão ela não é movida pela tua fé, então a tua razão é incredulidade. É a nossa fé movida pelo Espírito que tem que governar a nossa razão. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2 vai dizer: e não se conformem com os padrões deste mundo. Verso 2: mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento. Sejam transformados de que forma? Pelo Espírito Santo, à luz da palavra de Deus. É a fé que governa a razão. É o mundo espiritual que governa o natural. E não é a razão que governa a fé. Não é o mundo natural que governa o mundo espiritual. E Jesus, tendo percebido esse ambiente de incredulidade, de racionalismo, e a incredulidade das pessoas era a única coisa que estava impedindo o poder de Deus. É por isso que o texto diz: queridos, nós precisamos cuidar disso. Nós precisamos cuidar para que o nosso racionalismo, com um nome que às vezes a gente gosta de pôr um nome bonito só para se esconder, só para se justificar. Não, é que na verdade eu não quero ser um crente imaturo. Eu quero ser um crente pé no chão. Meu irmão, minha irmã, sinto muito dizer para você, é tudo conversa da carochinha. É tudo palavras espiritualizadas que você usa para dizer que o teu racionalismo está estragando a tua fé no poder de Jesus Cristo. A palavra de Deus em Romanos capítulo 1 vai dizer: porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Como está escrito: mas o justo viverá pela fé e não pelo racionalismo. Nós precisamos cuidar disso. A gente precisa estar sensível ao Espírito Santo de Deus para realizar a obra de Deus. Há o momento certo e a forma certa para todas as coisas.
para cada situação. Jesus, quando estava em Nazaré, ele percebeu, não tem ambiente, então eu não vou forçar a barra. Ele ensinou, ele realizou algumas curas em algumas pessoas, e depois ele saiu de Nazaré, porque ele percebeu, não tem ambiente fértil aqui, para que eu possa me estender em realizar as obras de Deus. Não adianta dar murro em ponta de faca, como a gente diz. Então ele seguiu em frente. O Espírito dirigiu Jesus, já passou por Nazaré, siga em frente para as próximas aldeias. E queridos, às vezes, a gente faz o contrário. A gente quer pegar o Espírito Santo e falar, fica aqui, Espírito Santo, vamos orar mais, vamos falar mais grosso, mais firme, que uma hora vai entrar. E às vezes não é o momento, às vezes não tem ambiente. Se o Espírito não fizer, queridos, não tem quem faça. Por isso que o profeta vai dizer no Antigo Testamento, não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Meu irmão, minha irmã, seja movido pelo Espírito, e não pelo racionalismo, em nome de Jesus. E por fim, queridos, a gente precisa entender, onde você estiver, lembre-se de uma coisa, ser cristão é uma pessoa que anda levando o reino de Deus. Ser cristão é ser uma pessoa que faz tudo, sempre na autoridade do nome de Jesus. Seja na família, em casa, seja no meio dos parentes, seja no meio dos amigos, seja com gente conhecida ou seja com gente estranha, que você nem conhece. Portanto, ser cristão é ter uma aliança com Cristo. O cristão, ele nunca vai precisar disfarçar o que ele é ou a vida que ele vive. O cristão, ele nunca vai precisar mentir. O cristão nunca precisa dissimular. O cristão nunca precisa dar aquela risadinha no meio dos outros, com aquelas piadas sem graça, ou com aquelas palavras incrédulas, dar aquela risadinha. O cristão nunca precisa fazer isso para concordar com aquilo que não é verdade. Querido, querida, se você é, ou se você deseja ser um verdadeiro cristão, uma verdadeira cristã, você não precisa convencer as pessoas, nem do que você crê e nem a respeito de Jesus Cristo. Se você quer ser um verdadeiro cristão, você não precisa se preocupar em agradar as pessoas, para elas verem que cristão é gente boazinha, é gente legal. Convencer as pessoas a concordarem com você, você não precisa disso. Jesus não se preocupou com isso. Não precisa ser advogado de Jesus. Não, o que vocês estão falando de Jesus não é real. Vocês estão falando uma mentira a respeito de Jesus. Eu vou mostrar para vocês. Não, você não precisa mostrar nada. Você não precisa explicar nada. Você não precisa defender Jesus como se fosse advogado do nome dele. Você só precisa lembrar sempre da honra que é ser um cristão. É uma honra ser um cristão. E viver Cristo. Viver Jesus. E como o próprio Jesus disse, por onde você andar, que haja uma paixão ardente no teu coração por ser sal nessa terra, por ser luz neste mundo, como Jesus falou aos seus discípulos. Em toda situação, que você permita que o Espírito Santo possa dirigir a sua vida, por onde Ele quiser te levar, da maneira como Ele quiser agir através da sua vida, que você viva com a alegria de ser um verdadeiro cristão, uma verdadeira cristã. Amém, meus irmãos? Você pode fechar os seus olhos?
Eu gostaria de orar com você nesse momento. Vamos então gerar um ambiente de oração. E eu gostaria de fazer uma pergunta para você, e você ainda de olhos fechados me responder. Quem aqui tem uma aliança com Jesus? Levante sua mão, por favor. Com alegria, com gratidão, faça isso. Jesus querido, tem aqui um número bom, um número grande de homens, de mulheres, de meninos, de meninas, levantando suas mãos, afirmando sua identidade, afirmando que tem uma aliança contigo. Teu nome seja louvado nas vidas de cada um deles. Espírito Santo, que tu tenhas liberdade em cada uma destas vidas, cada uma dessas pessoas, seja feita a tua vontade nas vidas de cada um deles. Que o prazer, que a alegria, que a paixão de viver Jesus seja inflamada dentro de cada um destes corações. Amém. Você pode baixar, continue orando, pode baixar sua mão. Agora eu gostaria de fazer uma outra pergunta. Quem aqui tem dúvida se é um verdadeiro cristão ou você quer ser um cristão de verdade? Você quer selar uma aliança com Jesus hoje? Hoje então vai ser o dia ou a noite. Da dúvida virá certeza, tá bem? É isso que você quer? Então eu queria pedir para você levantar sua mão, e é por você que eu quero orar nesse momento, tá bem? Você que quer convidar Jesus para entrar no seu coração, você que quer fazer uma aliança com Jesus nessa noite, levanta a sua mão, e eu quero orar por você e abençoar a sua vida nesse momento, amém? Mantenha ela levantada, para eu orar por você, tá bem? Pai querido, eu quero te agradecer, ó Deus, porque o Senhor passou por Samaria, e passou por Nazaré, e passou por Cafarnaum, e passou por Jerusalém, e passou pelas aldeias, e por Decápolis, e por onde o Senhor passou, o Senhor foi convidando pessoas: siga-me, siga-me, siga-me. E nessa noite o Senhor está convidando a nós mais uma vez: creia em mim e siga-me. E tem mãos levantadas aqui nessa casa, nessa noite, que estão entendendo, que estão aceitando esse seu chamado: Jesus, siga-me. E Jesus, é por essas vidas que eu quero orar neste momento, abençoando na autoridade do nome de Jesus, e declarando: meu irmão, minha irmã, jovem, você com a sua mão levantada, eu quero dizer, a partir dessa noite, você pode bater no seu peito, e com toda a fé do seu coração declarar: eu sou um cristão de verdade. Não é pelo que eu faço, não é pelo quão bom eu sou, mas é porque a pessoa que mora aqui dentro do meu coração, ela é boa, ela é perfeita. Eu tenho o Filho de Deus no meu coração, e por isso eu sou um cristão. Eu quero declarar em nome de Jesus, segundo a promessa de Deus, que o Espírito Santo de Deus desça sobre a sua vida e marque você, e sele você com selo de pertencimento, com selo de aliança, com selo de unidade. Você e Jesus, Jesus e você. Ele é o teu amado, o teu Salvador, o teu Senhor, e você é dele.